Capítulo 3, a gente vai ler o capítulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tens ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas atribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aqui a gente vê que, como é uma carta, os capítulos são sequência. Esse capítulo 3, então, é a continuação do capítulo 2. E aqui começa com Paulo falando sobre o mistério de Jesus com a igreja. Um mistério que esteve oculto em Deus até quando Paulo recebeu essa revelação. Que o Paulo foi o primeiro que discerniu essa união entre gentios e judeus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Foi o primeiro que escreveu sobre isso. Nos evangelhos não fala sobre isso. Fala sobre a vida de Jesus, os milagres de Jesus, o ministério de Jesus, a crucificação, a ressurreição dele, a assunção dele ao céu. Centrado em Jesus. A partir de Romanos, Paulo começa a falar sobre essa fusão de gentios e judeus no Israel de Deus, no Israel espiritual e na igreja de Deus, que é formada por todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, a visão ou a realidade da igreja de Deus na terra é essa realidade espiritual do corpo de Cristo, formado por todos aqueles que, pela fé, sabem que são mortos com Cristo e sabem que ressuscitaram com Cristo e sabem que receberão a redenção final e a glorificação de seus próprios corpos por Jesus Cristo para poder
entrar na glória e viver eternamente com Deus. Aqui nesse capítulo 3, tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção, principalmente a partir do versículo 14, que fala assim, ó, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de que Paulo estava se colocando diante de Deus? Por causa do que ele disse para trás, que a intenção principal dessa carta aos Efésios, de acordo com o meu modo de pensar, é que essa essência, essa verdade do corpo de Cristo unido, do corpo de Cristo sendo um só, e a gente vai mais para frente aí no capítulo 4, 5 e 6, chegar nas armas espirituais, em outra oração de Paulo, e vai chegar numa profundidade maior em relação ao que os membros do corpo de Cristo devem fazer para estar interligados uns com os outros e todos juntamente ligados na cabeça que é Cristo. Então, Efésios é uma aula de como conviver entre irmãos, tendo como premissa essa realidade da igreja espiritual de Deus. Tendo como objetivo a importância da função de cada um, a importância da consciência de que tudo é pela fé. Não adianta querer fazer nada para ser alguma coisa no reino de Deus. Você só é alguma coisa no reino de Deus. Você só produz alguma coisa no reino de Deus quando você se anula totalmente, quando você se entrega totalmente à dependência do Espírito Santo para ele te conduzir, para ele te colocar na boca as palavras que ele quer que você fale, para ele te fazer seguir o caminho que ele quer que você siga. E você não pode nunca perder essa consciência da unidade, da união entre os membros do corpo de Cristo. Porque sem essa união a igreja não existe. Por isso que há muita confusão no meio das denominações, porque cada uma pegou a sua Bíblia e interpretou do seu jeito. Cada fundador de igreja pegou a Bíblia dele e fez uma série de ordenanças, de doutrinas, entre aspas, aí, e de leis e de usos e costumes, de acordo com o jeito dele de interpretar a Bíblia. E aí tem essa confusão. Você vai numa igreja que uma coisa lá pode, você vai na outra que não pode, e você fica meio perdido. Então, o conselho de Paulo é que a gente se volte para a palavra. Nós vamos ouvir todos os pregadores que pregarem para nós. Mas nós vamos passar todas as pregações que ouvimos pelo crivo e pelo diapasão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Se o pastor pregou alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, você vai e descarta, simplesmente descarta. Não é palavra de Deus para você. E aqui, então, continuando aqui a partir do versículo 14, do qual toda a família nos céus toma o nome. Esse tomar o nome aqui é muito importante que a gente identifique o que o Espírito Santo está querendo falar aqui. Quando Deus fez as coisas, quando Deus fez os animais, ele chamou a Adão e falou com ele assim, ó, agora você vai e você vai nomear tudo. Você vai dar nome a tudo. O que é dar nome? Dar nome é dar uma identificação, é dar uma identidade. Então, por essa perspectiva, quando eu recebo essa informação, essa notícia maravilhosa de que eu recebi o nome do Senhor Jesus na minha vida, Ele me deu o nome dele. Quando eu recebi Jesus como Salvador, eu me tornei filho de Deus. Então eu fui nomeado filho de Deus. A minha identidade agora é uma identidade de filho de Deus, de cidadão dos céus, embaixador de Deus aqui na terra. Eu não sou mais uma pessoa que sou escravo das minhas vontades, sou escravo dos meus instintos e que eu seja obrigado a fazer tudo o que eu queira fazer ao meu bel prazer. Eu tenho um nome, eu tenho identidade, eu tenho um pai que me deu seu próprio nome, que me inseriu na família dele, que me adotou como herdeiro dele, como co-herdeiro em Cristo Jesus. O filho unigênito dele é Jesus Cristo, mas em Jesus eu sou co-herdeiro e feito filho de Deus. Em Jesus eu sou enxertado
enxertado no Israel de Deus, que é a videira. Sou enxertado na videira e me torno filho de Deus também. E me torno parte do mesmo corpo de Cristo, da mesma comunhão em Cristo, do mesmo Israel de Deus. Então, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, não esqueça, você foi nomeado filho de Deus. Nós somos, o nosso nome agora, quando eu digo assim, eu sou Otoniel, eu sou que eu estou colocando antes, é o eu sou, entendeu? Então a gente não pode esquecer disso. E qual outro motivo que ele ora? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui, essa adoção em Cristo, essa colocação como filhos de Deus, recebendo o nome de Deus, é para que a gente, na dependência do Espírito Santo, na obediência ao Espírito Santo, a gente seja fortalecido, corroborado pelo poder do Espírito Santo, fortalecido no homem interior. E aí que a gente precisa entender que a gente não consegue vencer a nossa batalha espiritual sozinhos. Para que nós consigamos fortalecer o homem espiritual, enfraquecendo o homem carnal, eu preciso de ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, mas que só funciona, só opera em mim, segundo o poder que em nós opera, só opera em mim se eu estiver vivendo em consonância, em comunhão, em obediência a esse Espírito de Deus que habita em mim. Então eu preciso ter consciência do meu nome, ter consciência de quem eu devo obedecer, ter consciência de que o meu homem interior só vai vencer com a força do poder do Espírito Santo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Se eu estiver consciente de quem eu sou em Deus, se eu estiver vivendo em harmonia e comunhão e obediência com o Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, eu vou, pela fé, ter consciência de que o Espírito, que Jesus Cristo habita dentro de mim, mas para que ele habita? Para que eu, arraigado nele, fundido com ele, para que eu, fundado nele, tendo ele como base, como sustentação do meu prédio, do meu edifício espiritual, do edifício espiritual que o Paulo falou no capítulo 2, que a gente, juntos, a gente forma o Espírito espiritual de Deus. A gente é um tijolinho no Espírito. Então, eu tenho que estar ligado à pedra de esquina, eu tenho que estar fundado na rocha eterna, eu tenho que estar ligado e obedecendo e vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Para quê? Para que eu consiga entender o que Deus quer de mim, para que eu consiga caminhar do jeito que Deus quer que eu caminhe, para que eu consiga compreender junto com os outros qual que é o tamanho do amor que Cristo tem por mim. Porque eu só vou conhecer a grandeza, a maravilha do amor de Jesus por mim quando eu estiver caminhando desse jeito, sabendo quem eu sou, obediente e submisso, preocupado em cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Aí o amor de Cristo, que excede todo entendimento, vai fazer com que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Paulo teve muita ousadia para falar isso. O que é ser cheio da plenitude de Deus? É um negócio que a gente não consegue entender. Eu acho que foram muito poucos homens no mundo que tiveram fé suficiente para caminhar cheios da plenitude de Deus. Deus é todo poderoso. Agora, esse poder, essa plenitude de Deus operando através da minha vida, é para saquear o inferno, é para tremer o inferno, é para fazer com que as pessoas olhem para mim e temam o Deus que habita em mim. É para as pessoas endemoniadas que eu ver na rua, quando olharem para mim, não terem coragem de olhar dentro do meu olho.
Porque dentro de mim habita, dentro de mim existe um poder que é o poder do Todo-Poderoso. Só que eu não sei disso conscientemente. Eu não tenho consciência disso. E aí eu não ajo de acordo com o poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando a gente vê esse abundantemente aqui, ó, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, geralmente a gente aprendeu isso como que, por mais que eu queira de Deus, Ele vai me dar mais do que eu pedi, mais do que eu pensei. Só que a gente leva isso para a vida comum, para a vida cotidiana, para a vida corriqueira, para a vida do homem carnal. Mas essa promessa aqui, ela é para o homem espiritual. Essa promessa aqui é para aquele que está alinhado. É para aquele que está consciente de quem ele é, quem habita nele e que tem esse poder dentro dele, à disposição dele, para ele usar de acordo com o propósito de Deus e com a vontade de Deus e com o jeito que Deus quer que seja feita a coisa. Então é preciso muito entendimento e muita fé para poder tentar, pelo menos, caminhar de acordo com isso que Deus quer para nós. Que esse negócio é tão grande, esse negócio é tão profundo, que a gente fica nos leitinhos aí das teorias de prosperidade, a gente fica nessas pregações de superficiais. Não, a gente precisa mergulhar, a gente precisa ir buscar de Deus o que Ele realmente fala na palavra dEle. Aqui não tem uma promessa para o homem carnal, aqui tem uma promessa para o homem espiritual, que se esse homem estiver agindo em fé, de acordo com a fé do poder que opera nele, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai ter autoridade para pregar o Evangelho sem medo, vai ter autoridade para expulsar demônios, vai ter autoridade para curar enfermos, vai ter autoridade para ser alguém que caminha na terra como um cidadão dos céus. Não como religioso que vai para a igreja, não como religioso que está preocupado em fazer isso, fazer aquilo outro. Não, como alguém que está preocupado em representar Deus na terra. Isso é o propósito, isso é o desejo, isso é o que Deus quer de cada um dos seus tijolinhos que formam a sua igreja, que formam o seu edifício, que formam o seu corpo, que são ligados e governados pela cabeça, que é Cristo. A gente precisa buscar mais disso, mais dessa profundidade para a nossa vida. A gente precisa valorizar cada vez mais o poder que há em nós. E a gente precisa ter ousadia para utilizar isso quando se apresentar a ocasião para que isso seja utilizado. Você está andando na rua, alguém foi atropelado, está passando mal, tá? Você vai lá e ora, repreende as consequências, vai lá e coloca paz no coração da pessoa, a paz que você tem, a paz que o Espírito Santo colocou em você. Você vai ser sal, você vai ser luz, você vai ser paz nos ambientes onde você andar, você vai ser o reflexo de Deus através da sua vida. O propósito de Deus para nós é esse, é levantar e andar, é caminhar, é carregar a nossa cruz do jeito que Jesus carregou, com o mesmo desprendimento e com a mesma vontade de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando fala em carregar cruz, aí a gente pensa logo que a minha cruz é a minha mulher que me dá muito trabalho, a minha cruz é a minha filha que não me obedece, a minha cruz é aquele pastor encrencado que vive pegando meu pé. Não, a minha cruz é aquele patrão chato que só vive me apurrinhando a vida. Não, a minha cruz é essa dificuldade que eu tenho de anular o meu eu, de subjugar a minha alma à vontade e à submissão ao Espírito Santo de Deus que está aqui habitando em mim. Então, se eu pudesse resumir esse capítulo 3 aqui, Paulo está na continuação do 2, nos convocando a prestar atenção em quem nós somos e onde nós estamos. Nós somos filhos de Deus, recebemos o nome dele. Nós somos um tijolinho do edifício construído por Deus, que é a igreja, que é a noiva, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos caminhar
em consonância e em comunhão com isso. Nós precisamos deixar de ficar acomodados. Eu me sinto acomodado. Me sinto acomodado. Tinha muita coisa que eu podia estar fazendo, tem muita coisa que eu podia ter feito, não fiz. Tem muita coisa que eu posso estar fazendo e não estou. Tem muita coisa que eu podia estar fluindo e não estou. Por quê? Porque eu estou preocupado muito mais com o homem carnal do que com o homem espiritual. Eu estou mais preocupado com as dores que me acontecem no peito por causa de um problema que eu tive de saúde, do que com a dor de uma alma que está indo para o inferno. Eu fico aqui, às vezes, sentado aí com medo de andar, e eu preciso acreditar que se eu levantar e andar, o poder que há em mim vai me sustentar e vai me levar aonde Deus quer que eu vá. Então, essa acomodação, sabe, que está me incomodando. Está me incomodando a mim, como pessoa. Eu, Toniel, estou me sentindo incomodado com isso. Porque, por mais que eu ache que eu estou submisso ao Espírito Santo, por mais que eu ache que eu estou obedecendo o Espírito Santo, eu percebo que tem hora que quem está governando a minha vida mesmo são as circunstâncias, é o meu homem carnal, é as minhas dores pessoais, é a minha tristeza às vezes, é a minha falta de iniciativa às vezes, essas coisas estão me prendendo. E quando eu estou falando dessas coisas estão me prendendo, eu estou querendo dizer que esse tipo de coisa prende cada um de nós. Cada vez que o nosso físico se sobrepõe ao nosso espírito, cada vez que a nossa alma e o nosso coração falam mais alto do que a voz de Deus em nós, nós estamos matando o barro, nós estamos perdendo tempo, nós estamos fora do propósito de Deus na nossa vida. Vamos levantar, vamos andar, vamos caminhar. Por que você está parado na frente do Mar Vermelho? Por que o povo está reclamando? Por que o povo está murmurando? Moisés, diga ao povo que marche. A hora que o povo andou, Moisés tocou no mar, o mar abriu. Então o mar aí está à nossa frente. As coisas para conquistar no mundo espiritual são muito mais importantes, muito mais gratificantes do que as nossas conquistas no mundo material. O que está aqui vai ficar aqui. O que a gente conquistar no espiritual, a gente vai levar para a glória. A gente vai levar para o céu o que a gente acrescentar em nós mesmos, de conhecimento e de glória de Deus na nossa vida, de reflexo da glória de Deus na nossa vida. Vamos caminhar, vamos mergulhar em Deus, vamos procurar ser frutíferos. Eu vos escolhi para que vades, deis fruto, muito fruto, Jesus falou. Aquele que está nele, que está arraigado nele, como diz Paulo, aquele que está conectado com ele, aquele que está obediente a ele, aquele que está fazendo parte do edifício, aquele que está fazendo parte do corpo, aquele que caminha com ele, é que vai dar muito fruto.